Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a DeepSeek AI e o seu modelo DeepSeek R1. Vocês devem ter ouvido falar nessas duas últimas semanas, uma companhia chinesa acabou revolucionando o mercado de IA, o que acabou fazendo com que ações de diversas big techs, entre elas a Nvidia, perdessem o equivalente a bilhões de dólares. É isso mesmo. O valor da Nvidia caiu aproximadamente aí algo em torno de 500 a 600 bilhões de dólares de valor de mercado. Por que isso? Porque utilizando técnicas de otimização e melhoria dos modelos, a DeepSeek conseguiu, com uma pequena quantidade de GPUs, aproximadamente 2.000, otimizar alguns modelos já existentes e torná-los capazes de responder de maneira similar ao melhor modelo da OpenAI, que é o O1, ok? Essas empresas, as Big Techs, entre elas a Nvidia, entre outros, a Meta, o próprio Google, eles operam com milhares de GPUs para poder treinar os seus modelos, então eles acabam ficando mais caros, gastam muito mais energia, eles acabam não sendo otimizados. Eles são, por assim dizer, criados de uma maneira crua e a DeepSeek, por ser uma empresa chinesa e essa tecnologia ter sido limitada no mercado chinês, ela teve que aplicar técnicas de otimização para que, com uma menor quantidade de GPUs, ela pudesse atingir o mesmo nível ou um nível melhor. Sendo assim, esses modelos da DeepSeek acabam sendo otimizados em relação aos modelos originais e nós vamos estar rodando esse modelo da DeepSeek aqui nesse vídeo e também vou mostrar para vocês como que vocês podem instalar o DeepSeek R1 diretamente na sua máquina para que você possa rodar localmente. Bom, para começar, aqui nós temos a página da DeepSeek. Você pode estar se cadastrando nela, basta clicar aqui em Start Now. Contudo, você pode ter alguns pequenos problemas durante a sua inscrição. Por quê? A DeepSeek ela até coloca aqui que ela vem sofrendo diversos ataques maliciosos nos seus servidores. Então, muitas empresas que acabaram perdendo essa quantidade total de valor de mercado, inclusive acabou abalando o mercado americano, porque os americanos se achavam os únicos capazes de realizar essas invenções, essas criações, estar sempre no topo da cadeia da IA, acabaram caindo por terra. Então, o mercado chinês está se mostrando um grande concorrente do mercado americano. Sendo assim, a DeepSeek vem sofrendo uma grande quantidade de ataques, pode ser que você tenha uma certa dificuldade para poder se inscrever no serviço. Uma vez que você se inscreveu, é muito simples, você já pode estar utilizando e a DeepSeek já disponibiliza para nós o seu melhor modelo, sendo que no caso da OpenAI, nós teremos que estar pagando para estar utilizando o modelo O1, ok? Aqui eu já estou logado na minha conta da DeepSeek e eu fiz uma pergunta bem complexa, por assim dizer, pedi para me explicar o que seria a teoria das cordas, que é uma teoria que engloba a relatividade geral mais a mecânica quântica. O modelo da DeepSeek ele tem essa característica de ser considerado um dos melhores modelos porque ele não fica apenas na resposta crua em cima dos dados que ele foi treinado. Ele procura raciocinar em cima da pergunta que você fez e dos dados que ele contém. Sendo assim, ele vai tentar trazer para você a melhor resposta. Obviamente que nem sempre ele vai conseguir, porque nenhum modelo é perfeito, eles também tendem a alucinar, mas esses modelos que já possuem essa capacidade de raciocínio, eles eliminam uma grande quantidade de possibilidades de erros que poderíamos ter em modelos sem essa característica do raciocínio. Ele traz para mim algumas explicações e aqui ele já me traz um resumo. Vamos ver se ele consegue contar uma piada. Bom, ele já trouxe aqui a piada para a gente. Não foi uma piada engraçada, pode ser que talvez na China isso seja, mas tudo bem, é uma piada. Aqui estou pedindo para explicar as três leis da termodinâmica. Conservação da energia, perfeito. Trouxe a fórmula, está explicando a fórmula. Lei da entropia.
Vocês podem reparar que é um modelo rápido. Um monte de gente está testando esse modelo da DeepSeek atualmente. Então, pela velocidade que ele está respondendo, eu considero realmente muito rápido. Aqui dentro do site da Rugged Face, que é um site onde você pode estar baixando diversos modelos, você pode reparar que o modelo da DeepSeek está entre os primeiros modelos aqui disponíveis para o seu download. Então, nós temos DeepSeek R1 e temos um outro modelo DeepSeek AI, que é um modelo chamado Janus Pro 7B, que é um modelo recentemente lançado também, que é voltado para a geração de imagens. Teoricamente, ele é mais eficiente. Eu ainda não testei, eu ainda vou testar esse modelo, depois eu trago para vocês. Mas, se você for notar, as 3 primeiras posições estão sendo ocupadas pela DeepSeek AI. Nós queremos trabalhar com esse modelo aqui hoje, DeepSeek R1. Se você clicar, você vai ser apresentado para um pequeno artigo descrevendo o modelo. Na realidade, são vários modelos. Nós temos a versão 1.5B, 7 bilhões de parâmetros, 8 bilhões. Cada um deles foi treinado em cima de um outro modelo original. Então, por exemplo, isso aqui foi treinado em cima do modelo Qwen, de 2.5, que tem 1.5 bilhões de parâmetros, e ele foi otimizado. Os 7 bilhões de parâmetros foi em cima do Qwen. O 8B foi em cima do Llama 3.1. E assim, consequentemente. O melhor modelo que nós temos disponível é o Llama 70B, que ele foi treinado, e é o que é rodado dentro ali do site que eu acabei de mostrar para vocês. O que nós vamos estar trabalhando vai ser o modelo R1 de Steel Llama 8B e de Steel Qwen 14B, que na realidade é um modelo de 8 bilhões de parâmetros e um modelo de 14 bilhões de parâmetros. Por que isso? Porque no meu caso, a minha placa de vídeo, ela possui 8 GB de memória de vídeo. Sendo assim, eu sempre tenho que dar preferência para modelos que possuam de 8 bilhões de parâmetros para baixo. Aí você pode estar se perguntando, por que você vai pegar então um modelo com 14 bilhões de parâmetros? Porque eu já fiz alguns testes anteriormente, eu sei que na minha máquina eu consigo rodar até modelos com 15 bilhões de parâmetros sem nenhum tipo de problema, a não ser uma pequena perda na velocidade de geração. Basicamente é isso. O que você pode considerar é o seguinte, procure pegar modelos cujo valor em bilhões de parâmetros seja próximo ou abaixo da quantidade de memória de vídeo que você tem disponível. Agora, você também pode tentar pegar modelos com uma quantidade um pouco maior. Como no meu caso, eu pego até o dobro, mas sei que eu vou ter perdas na velocidade. Você também pode procurar por modelos cuja quantização seja de 4 bits, onde você vai conseguir um pequeno aumento na velocidade de geração. Sendo assim, você consegue também rodar modelos um pouco maiores, só que você recupera na velocidade de geração e você perde um pouco na qualidade das respostas. Tudo é uma questão de equivalência. Então, nós vamos estar rodando esses 2 modelos aqui na minha máquina. Um modelo que se baseia em cima do Llama e outro modelo que se baseia em cima do Qwen, que é um modelo chinês. Para poder fazer a instalação, nós vamos estar utilizando o Llama. O Llama é uma ferramenta gratuita que permite que você rode diversos modelos de IA aí diretamente na sua máquina de forma local. Para poder instalar o Llama, nós vamos clicar aqui em Download, escolher o nosso sistema operacional, clicar em Download e ele vai baixar então o programa de instalação do Llama, que eu vou mostrar agora para vocês como deve ser feita a instalação, que é algo bem simples. Para instalar o Llama é muito fácil, vamos clicar aqui em cima do programa que nós acabamos de baixar. Ele vai abrir essa tela aqui para nós, basta clicar em Install, e ele vai fazer a instalação dentro desse path aqui, ok? E ele já vai ficar disponível para nós e vamos poder utilizar através do prompt de comando da janela CMD. Perfeito, foi finalizada a instalação. Como eu sei que está funcionando? Bom, basicamente vou vir aqui em CMD, vou abrir esse prompt de comando e eu vou rodar o Llama. Para rodar o Llama, eu vou recorrer aqui ao site do Llama. Vou clicar aqui em Models e aqui eu tenho uma extensa lista dos modelos que eu tenho disponível. Para baixar qualquer modelo, basta clicar no nome dele, ele vai abrir essa nova janela, e aqui nós vamos ter a versão, por exemplo, DeepSeek
nós já vimos que ele tem diferentes versões, de 1,5 bilhões de parâmetros até 70 bilhões de parâmetros. No caso, eu quero baixar primeiramente a versão com 8 bilhões de parâmetros, eu seleciono aqui 8B. Nesse canto aqui, essa janela, ele mudou o nome do modelo, então basta copiar, vir aqui, colar e dar Ollama Run DeepSeek R1 8B. Ele vai abaixar esse modelo para nós, que possui 4,9 GB de tamanho total, e uma vez que ele baixou, ele já vai ficar disponível, já podemos utilizar. Bom, ele já terminou de abaixar o modelo, que tinha 4,9 GB, e já deixou disponível aqui para nós. O que você tem que observar é que esse comando Ollama Run, ele serve tanto para baixar os modelos que você ainda não tem na sua máquina, como para poder estar rodando. Aqui eu vou fazer uma pergunta bem simples. É uma pergunta sobre eletricidade. Aqui ele apresenta o raciocínio que ele utilizou para poder chegar na resposta que ele vai dar. A resposta está correta, contudo, ela pode sugerir uma má solução dessa pergunta. Como assim? Bom, para você entender, a primeira lei de Ohm, ela se relaciona com as questões de tensão, resistência e corrente num circuito. Ele trouxe toda a questão do raciocínio que ele utilizou para dar a resposta, e ele também me trouxe uma equação. Essa equação aqui, ela, num primeiro momento, se você olhar rapidamente, ela aparenta estar errada, porque se você olhar, parece que é V igual a I dividido pela multiplicação de R. Nós tivemos uma má formatação da nossa fórmula devido a estarmos trabalhando diretamente na janela CMD, por isso ficou deste jeito. Mas a fórmula está correta. Se fosse uma barra invertida, aí sim seria a divisão, o que não é o caso. Aqui foi só uma forma de apresentar essa equação, que não foi das melhores. E depois dele pegar os dados, ele mostrar a linha de raciocínio, ele me dá uma explanação da fórmula que ele apresentou aqui e realmente está correto. Ele coloca da relação que V é equivalente à resistência multiplicado pela corrente. Então, proporcionalidade. A corrente é diretamente proporcional à tensão. Dobrando-se a tensão, nós iremos dobrar a corrente, desde que a resistência permaneça a mesma. Se você dobrar a tensão, então I é igual a V dividido por R. A tensão dobrou, a resistência se mantém, a corrente também acaba dobrando. Perfeito. A inversa proporcionalidade vai manter a mesma relação. Aqui ele coloca a ideia presumida do circuito ideal e a aplicação na vida real. Ou seja, perfeito, a resposta está adequada, só não gostei realmente da apresentação. Para você sair aqui desse modelo, basta você digitar barra e dar um by. Pronto, saímos do nosso modelo e vamos instalar o outro. Para instalar o outro, eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar agora o 14B, ele já mudou aqui a linha de comando, vou vir aqui, vou pôr esse nosso comandinho e vou dar um Enter, ele já vai baixar para nós. Esse modelo agora possui 9 GB de tamanho. Eu vou só esperar ele finalizar e já mostro para vocês. O modelo já baixou, vamos fazer um teste também. Vou fazer a mesma pergunta e vou ver como é que ele me traz essa resposta. Repare que em relação ao modelo anterior, ele demanda um pouco mais de tempo. Ele está escrevendo a resposta, só que mais devagar. Para mim, isso não é nenhum tipo de problema, porque se você for considerar, se está rodando agora o modelo com 14 bilhões de parâmetros, obviamente que não é a comparação, nós estávamos operando com o Llama e agora é o modelo, o Qwen, só que ele está trazendo com uma maior eficiência e otimização, porque os modelos maiores, eles possuem uma maior qualidade nas suas respostas. Então, isso é uma pequena vantagem. E, além disso, ele também já está traduzindo para mim aqui essa resposta. Pronto, ele finalizou. Vamos fazer agora uma pequena comparação em relação à resposta anterior, onde nós utilizamos um modelo com
8 bilhões de parâmetros. Lembre-se que, no caso, nós estamos utilizando modelos diferentes. 8 bilhões de parâmetros se baseia no Llama e esse aqui se baseia no Qwen. Você também poderia estar se perguntando, pá, mas o DeepSeek não tem nenhum modelo que tenha sido treinado por ela? Não, pelo que eu vi, ela pega alguns outros modelos de outras empresas, são modelos livres que você pode estar otimizando, e ela faz essa otimização. Nessa otimização de pegar esse modelo anterior, ela consegue gerar um nível de eficiência que se aproxima, obviamente, da OpenAI ou One, ok? Por isso, ela está revolucionando essas questões do mercado de IA. A resposta, assim como na resposta anterior, ela traz algumas pequenas informações que estão alocadas na sua memória e depois ela começa a raciocinar. Nessa questão do raciocínio, ela já traduz aqui para o português. Essa foi a primeira diferença. Então, temos as informações, ele conta um pouquinho da história, ele faz algumas suposições e ele me traz aqui a fórmula V igual a I vezes o R. Novamente, essa questão da apresentação da fórmula eu não gostei muito. Então, os modelos nessa questão da resposta estão muito parecidos, pelo menos na fórmula. E aqui nós temos as explicações. Aqui ele fala uma explicação simples em relação do que é tensão, do que é corrente, do que é resistência. E aqui ele já tem a explicação prática. Então ele coloca, imagina que você tem uma bateria de 9 volts conectada a um resistor. Se a corrente que circula pelo circuito for de 3 amperes, a resistência pode ser calculada na lei de Ohm. Então ele mostra aqui o que seria a fórmula para poder calcular R igual a uma fração de V e I. Então 9, 3, 3. Não gostei dessa situação. Se eu quisesse calcular a resistência, R é igual a V dividido por I. Então, teríamos o 9 dividido por 3, já daria o 3, e teremos realmente 3 ohms. A resposta está correta, a apresentação da fórmula realmente deixa a desejar. Mas vamos estar corrigindo exatamente esse problema quando estivermos rodando a interface gráfica diretamente conectada ao servidor do Ollama utilizando o OpenWebUI. Eu só quero mostrar uma coisa rápida para vocês. Para listar os seus modelos, basta digitar Ollama List, e aqui você vai ter todos os seus modelos já listados. Para poder acionar, é só dar o Llama Run, pegar o primeiro nome que aparece aqui, e você já seleciona o modelo e bota para rodar sempre que você for utilizar a sua janela CMD. Mas essa é uma limitação do Ollama, a gente só roda na janela CMD e nós vamos resolver isso agora. Para podermos estar melhorando essas questões da visualização, eu vou ter que instalar primeiramente o Docker. O Docker é um programa free de containerização. Para que ele serve? Assim como você cria um virtual environment no Python, onde você consegue deixar os seus projetos separados, você consegue operar com bibliotecas diferentes, o Docker ele faz a mesma coisa, é um programa que se baseia no Linux, então nós vamos fazer a instalação dele aqui dentro do Windows, vamos botar ele para operar e depois nós vamos instalar o OpenWebUI que vai rodar dentro desse ambiente containerizado disponível pelo Docker. Para poder instalar é muito simples, nós vamos abaixar o Docker. Essa aqui é uma tela de como ele fica instalado depois na nossa máquina, podemos rodar. Então aqui eu tenho algumas escolhas, eu posso abaixar o Docker para o Mac, para o Windows e para o Linux. Eu vou abaixar para o Windows, só que observe, tem que ser o Windows AMD 64, não o modelo ARM 64, que são as novas configurações dos computadores. Eu vou abaixar aqui a AMD 64, ele vai abaixar o programa para mim e eu vou fazer a instalação. Aqui eu já estou com o Docker baixado aqui na minha máquina, vou clicar 2 vezes para poder fazer a instalação. O Docker ele tem algumas sutilezas que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos ter que criar o perfil do servidor, mas é muito fácil também estar operando com ele. Bom, cliquei 2 vezes, abriu. Aqui ele fala para adicionar um atalho no desktop, eu vou dar um OK. Ele vai desempacotar os arquivos e vai começar a instalar para a gente. Bom, uma vez que finalizou, eu vou ter que fechar o meu programa e restartar. Então, você tem que fechar tudo que tiver na sua máquina, salvar antes de clicar aqui, ou então ele vai desligar completamente a sua máquina. Acabei de restartar o computador
E assim que ele carregou, ele já traz essa mensagem, Docker Subscription Service Agreement. Então eu tenho que dar um Accept. Ele vai abrir agora esta nova janela, os Recommended Settings. Eu vou manter. E ele também abriu essa janela aqui do CMD. E aqui eu tenho que me inscrever para poder utilizar o Docker. Você vai colocar aqui sua conta de e-mail e vai dar um continue, onde eu tenho que me cadastrar completamente com meu e-mail, com uma password, ou inserir minha password caso eu já tenha me inscrito dentro do serviço do Docker. Uma vez que você fez o login, basta abrir o Docker Desktop. Aqui ele vai fazer algumas perguntas. Para que você pretende utilizar o Docker? Pode responder qualquer coisa. E pronto, já acabamos de nos inscrever então no serviço do Docker. Só que tem mais alguns pequenos problemas que devemos resolver. Aqui, de fundo, receba essa mensagem. Docker Desktop WSL Update Fail. Ele não conseguiu fazer o update do Docker, e isso é essencial. Então nós vamos clicar aqui, pegar esse comando, vou abrir uma janela CMD, vou abrir como administrador, vou digitar esse mesmo comandinho e vou dar um Enter para que ele consiga abaixar as informações mais atuais do subsistema Linux para o Windows e assim eu consiga operar tranquilamente com o Docker. Ele vai fazer a instalação, eu vou deixar finalizar. Finalizou, perfeito, a versão mais recente está instalada. Aqui eu vou fechar novamente o Docker e vou reabrir. Ele já está reabrindo aqui o Docker, está inicializando o core dele. Que eu só vou fechar. Ele já vai carregar para nós. E eu vou mostrar para vocês a tela. Perfeito, carregou. Não tem nenhuma imagem, mas é assim mesmo. Basicamente é isso. E o Docker já fica disponível para nós aqui na barra. Aqui, repare, eu tenho o ícone do Olama, porque uma vez que você instalou, ele vai ficar sempre disponível para você. Sempre que você reinicializar a sua máquina, ele vai inicializar junto. E já tem aqui o do Docker. Para tirar essa questão da inicialização, basta entrar no gerenciador de tarefas do Windows e excluir da inicialização rápida, caso você não deseje. Esse passo aqui já foi concluído, vamos prosseguir. Vamos agora instalar o OpenWRI, que nada mais é do que um framework que vai nos garantir uma interface gráfica muito mais interessante para que possamos atuar com os nossos modelos de LLM, ok? O OpenWRI é gratuito e também é de fácil instalação. Só que antes de eu mostrar para vocês a instalação aqui do OpenWRI, eu quero mostrar uma outra coisa também importante e interessante. Repare que eu tenho esse ícone aqui do Olama. Isso significa que ele está operando de fundo na minha máquina e pode ser utilizado como um servidor para diversas ferramentas, assim como eu vou mostrar aqui para vocês no caso do OpenWRI. Para que você possa confirmar, você vem aqui, você vai digitar esse comando localhost 2.11.434 e deve aparecer essa mensagem, Olama is running, ou seja, é a mensagem de que o Olama está operando como servidor. Nós vamos nos conectar com esse servidor e aí nós vamos ser capazes de servir diversos modelos de LLM para diversas ferramentas e funcionalidades. Nesse nosso caso aqui, eu vou estar operando com esse framework OpenWRI. Bom, aqui eu tenho uma visão de como vai ficar depois de instalado. Aqui ele já fala que a instalação melhor, a mais recomendada, é estarmos operando com o Docker. Então ele vai utilizar o Docker, por isso que nós acabamos de fazer a instalação dele, juntamente com o Olama. E temos um ponto importante aqui, para que você consiga rodar o OpenWRI com um suporte à GPU da NVIDIA. Então, temos essa outra linha de comando. Agora, se você não tem o Olama já instalado na sua máquina, você pode estar utilizando esses outros comandos que vai fazer a mesma operação, só que ele vai garantir que o Olama seja instalado. Não é o que nós precisamos. Nós vamos pegar
esta linha de comando aqui, vamos abrir uma nova janela CMD, vou executar novamente como administrador, vou só colar essa linha de comando e vou dar um Enter. Às vezes ele apresenta esse pequeno problema aqui de não encontrar o CUDA localmente. Eu tenho o CUDA instalado na minha máquina. O CUDA é uma imensa biblioteca criada pela NVIDIA que permite otimizar essas questões de IA, tanto para você poder rodar o modelo, quanto para você poder treinar o modelo, e é extremamente essencial. Bom, o download da imagem já terminou, então nós já podemos estar rodando, e no caso, através desse servidor local 3000, nós vamos poder verificar como que está essa questão do uso das nossas LLMs localmente. Voltando aqui para o Docker Desktop, repare que ele já criou aqui um serviço para mim, ele já coloca o endereço onde ele vai estar sendo rodado. Então nós temos essa nossa imagem, através dessa porta nós conseguimos então nos comunicar. Eu cliquei nela, ela já abriu aqui o serviço. Então, explorar os cosmos onde quer que você esteja, nós vamos clicar em iniciar e nós vamos precisar nos cadastrar aqui dentro dessa ferramenta. É muito simples, basta digitar o seu nome, um e-mail e uma senha e ele vai criar uma conta de administrador. Uma vez que você inseriu os dados, se cadastrou, ele vai abrir aqui o que é de novo com WebUI, vou fechar aqui e nós vamos ter esta nossa janela. Aqui nesse canto aparecem os modelos que nós temos disponíveis. Os modelos são aqueles que nós instalamos no Llama, mas podemos estar instalando outros. Aqui eu vou começar com esse modelo DeepSeek R1 14B, e aqui nós já podemos estar nos comunicando. Ou seja, nós estamos agora servindo o Ollama através de uma interface gráfica dentro do nosso ambiente local. Da mesma forma, se você estivesse numa rede, você poderia estar operando, fazendo a função de servidor, e outros computadores internos na sua empresa poderiam estar utilizando. Uma coisa que você vai notar é que ele demanda um certo tempo, um pouco maior do que teríamos se estivéssemos rodando diretamente na janela CMD, porque ele vai fazer todas essas questões da comunicação juntamente com o servidor, que no caso é o Ollama, que está rodando aqui nesse localhost 11434. Já começou a responder, vamos só aguardar para confirmarmos a resposta. Está respondendo em português, ele já não está trazendo aquelas questões do raciocínio, ele apenas traz a conclusão que ele chegou. Até que para um modelo com 14 bilhões de parâmetros, e nós estamos interagindo com um servidor também alocado na nossa máquina, ele até que está respondendo rápido. Vamos fazer uma outra pergunta. Bom, ele finalizou. Mais uma vez, ele demandou um tempo grande para poder trazer essa minha resposta. Ele aparece primeiramente como pensando, ele pega os dados, depois ele cria um raciocínio e é apresentado para nós. No nosso caso aqui, temos algumas vantagens. A primeira vantagem é que as respostas estão sendo dadas em português. A segunda vantagem é que as fórmulas estão sendo agora corretamente formatadas, o que não vai levantar nenhuma possibilidade de erro na sua compreensão. Então aqui, por exemplo, nós temos essa fórmula do π, onde ela está fracionária, ela está corretamente formatada e assim não vamos ter nenhum erro na forma de interpretação. Ele me trouxe toda a história disponível, achei muito legal. E a conclusão é que um framework como o OpenWebUI, ele facilita muito as nossas operações. Contudo, nós perdemos na velocidade. Vamos tentar fazer a mesma coisa agora com o modelo DeepSeek de 8 bilhões de parâmetros. E eu vou fazer aquela primeira pergunta que eu havia feito diretamente no Ollama,
que se refere à primeira lei de Ohm. Vamos só aguardar e vamos verificar a questão da qualidade dessa resposta e também a verificação da fórmula. Ele começou a responder, ele demandou um tempo para poder passar essa pergunta para o servidor do Olama e para poder estar trazendo. Mas uma vez que ele fez isso, a resposta é gerada de uma forma um pouco mais rápida, obviamente, e também nós temos essa questão agora das fórmulas corretamente formatadas, está perfeito. A explicação, tudo, e nós também não ficamos com a tela cheia de informações muitas vezes redundantes que não respondem o que nós precisamos. Eu realmente gostei muito do que nós vimos aqui, e nós temos aqui um outro critério também, só vou fazer um teste e vamos verificar se ela é capaz de responder. Nós temos aqui a possibilidade de gravar a voz e mandar essa nossa pergunta para o nosso sistema. Vamos só verificar se está funcionando e o que é necessário para poder fazer funcionar. Qual planeta possui mais luas no nosso sistema solar? Mandei então uma pergunta, perfeito. O que ele fez? Ele pegou, transformou essa minha pergunta em texto. Ele só não mandou diretamente para LLM, mas ele consegue pegar e transformar o nosso áudio em texto. E aí basta clicar para que nós obtenhamos a nossa resposta. É uma outra funcionalidade também bastante interessante, mas ficaria melhor se ela já jogasse o áudio automaticamente para a LLM, fazendo esse critério sem precisarmos estar clicando em nada para obtermos a resposta. Muito legal, muito interessante, e eu espero que você tenha gostado e consiga aplicar aí nos seus projetos locais. Bom, fico por aqui, vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais, um grande abraço.